Bom dia, iremos abordar um pouco sobre a imunidade adquirida em cães. O trabalho foi proposto pelo professor Denizar. A equipe é composta por Caio, Júlia e por mim, Láisia. Bom, como é o funcionamento desse sistema imunitário? O sistema imunitário ele apresenta um funcionamento complexo e envolve interações específicas entre seus componentes e entre os diferentes parasitos. A atuação do sistema imunitário ela confere ao indivíduo a imunidade nas formas inatas e adquirida, dirigidas em resposta e um antígeno. O que é a imunidade adquirida? A imunidade adquirida ela é aquela que o organismo do animal desenvolve após o nascimento. Constrói, no caso, após o nascimento, a partir de cada episódio de infecção. Aí os mecanismos de defesa que são específicos para os agentes em questão, no caso. Uma característica importante e que diferencia muito a imunidade adquirida é a função de memória imunológica que essa imunidade possui. Que ela é constituída onde ela guarda cada tipo específico de agente. Apesar da resposta imunitária adaptativa ser induzida especificamente por uma integração entre um sistema inato adaptativo, ela trabalha de uma maneira orquestrada, na verdade, para ter a manutenção da integridade do organismo, desse indivíduo, e dentro desses agentes invasores que atuam, estão protozoários, que eles apresentam uma grande variação estrutural de espécie, e por isso ela pode ser surpreendente e ativar diversos tipos de respostas imunológicas específicas. Bom, a imunidade adquirida ela pode ser classificada em imunidade ativa e imunidade passiva. A imunidade ativa ela é aquela que ela é induzida pela exposição a um antígeno. Assim que o indivíduo tem um papel ativo na resposta ao antígeno. A imunidade ativa ela pode ser natural, quando adquirida através de doenças, ou passiva, quando adquirida através de vacina. A imunidade passiva ela é uma imunização por meio de transferência de anticorpos específicos de um indivíduo imunizado para um não imunitário, um não imunizado no caso. Essa imunidade passiva ela é chamada de natural quando acontece, por exemplo, através da transferência de anticorpos maternos para o feto. Bom, resposta imune adquirida. A resposta imune adquirida ela é mediada pelos linfócitos B e T e apresenta uma série de propriedades que administram essa resposta. Entre elas está a especialidade, que o sistema imunológico ele reconhece os diversos antígenos e produz uma resposta imunológica específica, no caso, para cada um deles, né? Ela também possui a diversidade, onde o sistema imune ele é capaz de reconhecer, ele reconhece milhares de antígenos diferentes e produz uma resposta adequada para cada um deles, para cada antígeno. Tem a resposta imunológica, que ela é uma exposição do sistema imunológico ao antígeno, onde faz aumentar a habilidade de responder a esse mesmo antígeno caso ocorrer novamente. Essa resposta ela é subsequente ao mesmo antígeno, que elas são normalmente mais rápidas, maiores e diferentes da primeira. Tipo, quando ela guarda a resposta de um antígeno, que é tipo, uma vez que ela é produzida na memória da célula, a célula ela tem uma vida longa e ela é capaz de reconhecer esse antígeno por anos. Tem também a especialização. O sistema imune ele responde por vias distintas a diferentes antígenos. Assim, vai maximizando a eficiência dos mecanismos de defesa, onde os linfócitos B e T eles se especializam entre diferentes classes de micro-organismos ou pelos diferentes estágios da infecção desse mesmo micro-organismo. Tem a discriminação ou autotolerância, que é onde é a capacidade de reagir que os linfócitos B e T apresentam contra a molécula estranha, mas eles não apresentam contra suas próprias moléculas. E tem a autolimitação da resposta,
que as células B e T, elas são ativadas e elas produzem moléculas que se auxiliam, elas auxiliam, na verdade, o término da resposta imune. Para a B, elas são imoglobinas G4 e G4, e para a T, elas são as interleucinas, que é a 4 e a 10, é a IL4 e a IL10. Existem dois tipos de resposta imune adquirida, imunidade humoral e imunidade celular. A imunidade humoral é mediada pelos anticorpos, que são produzidos pelos linfócitos B. Os anticorpos reconhecem, se ligam aos agentes invasores, neutralizam-os e os marcam para que sejam eliminados posteriormente. Já a imunidade celular é mediada pelos linfócitos T. Sua ação consiste em destruir os micro-organismos que invadem os fagócitos e outras células do hospedeiro. Os principais componentes celulares da imunidade adaptativa são os linfócitos T do tipo CD4+, ou helper, CD8+, ou citotóxicos, ou linfócitos T do tipo encontrados em mucosas. Os principais componentes da resposta humoral são os anticorpos, ou imunoglobulinas, os quais são produzidos pelos linfócitos B, que se diferenciam em plasmócitos para cumprir tal função. Os anticorpos podem ser encontrados na circulação, imunidade humoral sistêmica, ou em mucosas, imunidade humoral local. A célula T pode ser citotóxica, CD8+, e aí o auxiliar TCD4+. As células T citotóxicas operam em células infectadas ou anormais e as destrói, liberando enzimas que fazem furos na membrana da célula. Já as células T auxiliares ajudam outras células imunológicas, podem auxiliar as células B a produzir anticorpos, ou ajudar a ativar as células T citotóxicas, ou ajudar a ativar os macrófagos. As células T auxiliares, para serem ativadas, precisam de uma célula apresentadora de antígeno, que pode ser uma célula B, um macrófago ou uma célula dendrítica. Estas células processam uma parte do antígeno e exibem em sua superfície uma molécula, o MHC de classe 2, que sinalizará a célula T para destruir organismos extracelulares. Em seguida, a célula T se multiplica e se especializa. O MHC de classe 1 pode ser expresso na maioria das células nucleadas, que foram infectadas por micro-organismos intracelulares e ativam as células T citotóxicas. As células B possuem como principal finalidade a produção de anticorpos, que marcam um antígeno para atacar ou neutralizar diretamente. As células B também podem apresentar o antígeno às células T, ativando-as. Quando as células B encontram o antígeno, estes se aderem ao receptor, estimulando as células B. Algumas células B se transformam em células de memória e outras se transformam em plasmócitos. Os plasmócitos produzem anticorpos que são específicos para os antígenos, que estimulam a sua produção. A proteção contra a infecção natural durante as primeiras semanas de vida, quando o sistema imune do animal ainda não está perfeitamente capacitado para suportar uma infecção por um vírus altamente virulento e patogênico, é dada pela transferência passiva de imunoglobulinas. É uma variação individual no nível de proteção, dependendo da imunidade materna e da quantidade de colostro ingerido pelo filhote. Os anticorpos transferidos passivamente são catabolizados no organismo do filhote, ocorrendo declínio, e a meia-vida desses é cerca de 8 a 4 dias. Os anticorpos maternos representam a principal maneira pela qual as fêmeas proporcionam proteção contra infecções aos seus filhotes. Trata-se de uma forma de imunidade passiva, ou seja, aquela em que não ocorre exposição a um patógeno para que o próprio organismo possa gerar uma resposta imune. Na dependência das características da placenta de cada espécie, pode haver maior ou menor grau de passagem dos anticorpos maternos durante a prenhez. A absorção do colostro depende da existência de permeabilidade intestinal às moléculas de imunoglobulinas. Sendo assim, a absorção é máxima durante as primeiras 24 horas de vida, podendo se estender até cerca de 72 horas após o parto. Os anticorpos maternos sofrem declínio após o parto e, em certo ponto, atingem níveis considerados não protetores. Porém, durante certo período da vida do filhote, esses níveis não protetores ainda assim podem interferir com a resposta à vacinação. O período da vida em que os níveis de anticorpos maternos estão abaixo do nível protetor, mas acima de um nível de interferência com a vacinação, é chamado de janela de susceptibilidade imunológica. Os anticorpos maternos
podem interferir com a vacinação, por exercer um efeito negativo sobre a produção de anticorpos pelos filhotes, inibir a multiplicação de agentes vacinais vivos atenuados e neutralizar antígenos vacinais. Uma das estratégias para amenizar o efeito dos anticorpos maternos sobre a vacinação é o uso de vacinas com alta massa antigênica e baixa passagem de atenuação. Grandes quantidades de antígeno são capazes de neutralizar o efeito dos anticorpos maternos, ao mesmo tempo em que estimulam a resposta imunológica. Vacinas produzidas com as amostras do vírus da cinomose, isoladas de cães naturalmente infectados, adequadamente atenuadas em culturas de células, são eficientes em induzir o estado de imunidade nos animais vacinados, protegendo-os contra a infecção natural. Resquícios da imunidade passiva interferem na vacinação dos animais, por ser o antígeno vacinal neutralizado pelos anticorpos circulantes. Apenas quando o título para o vírus da cinomose canina cai dentro do intervalo de 20 e 100 é que o filhote se torna suscetível ao vírus virulento e apto a responder ao vírus vacinal. Títulos maiores que 20 a 30 bloqueiam a replicação do vírus vacinal no organismo hospedeiro, condição considerada essencial para a adequada resposta imune. Níveis ainda suficientemente altos de anticorpos para bloquear a resposta à vacinação podem falhar na proteção da infecção pelo agente virulento. Idealmente, o cão deve ser vacinado quando se tornar soronegativo, assegurando-se a máxima resposta sorológica pós-vacinal associada com a proteção de mais longa duração. Infecção causada por leishmaniose. Durante uma infecção causada por leishmaniose, a resposta imunitária ela é modulada por um sistema integrado que potencializa a imunidade inata e a imunidade adquirida. Na última década, uma grande quantidade de conhecimento tem sido adquirida sobre as participações dos sinais moleculares na integração da imunidade inata e adquirida, além do incremento de pesquisas focadas nos mediadores sistêmicos, onde tem uma participação crucial no direcionamento e controle da resposta protetora, de forma eficiente na alteração da sinalização e controle, que pode estar envolvido na persistência e no aumento da expressão dos mediadores inflamatórios e, consequentemente, nos danos teciduais. O entendimento da cooperação entre os mediadores de ativação imune, no caso as citocinas, e as mudanças celulares, elas podem proporcionar estudos futuros sobre a imunidade do hospedeiro a parasitas intracelulares e a compreensão de como o organismo responde a esse processo infeccioso, além de como esses parasitas se disseminam nos diferentes órgãos e tecidos, que permite então direcionar os casos sintomáticos e assintomáticos nos animais positivos para a leishmaniose. A importância da vacinação. Bom, as vacinas elas são substâncias biológicas que estimulam o indivíduo a produzir respostas imunológicas, a fim de proteger o organismo contra determinadas doenças. As vacinas elas são produzidas a partir do próprio agente causador da doença. Num processo de produção de uma vacina, o agente causador ele é enfraquecido ou inativado em laboratório. Dessa forma, o organismo consegue reconhecer o antígeno e produzir uma resposta para combatê-lo. Dessa forma, a vacina ela fornece ao animal uma imunidade adquirida. Esse tipo de imunidade não é encontrada no presente animal, desde o nascimento. Para que haja esse tipo de imunidade, o organismo ele deve entrar em contato com o antígeno, para só assim, então, ele começar o processo de produção de anticorpos. Esse processo ele não é apenas momentâneo. Há um desenvolvimento de uma memória. Dessa forma, quando o organismo for exposto novamente a esse agente, ele já terá uma imunidade pré-estabelecida para combatê-lo. Bom, essa imunidade adquirida, ela leva um tempo para se desenvolver após a primeira exposição a esse antígeno. Entretanto, posteriormente, o antígeno ele é lembrado a uma resposta subsequente àquele antígeno. Ela é mais rápida e mais eficaz comparada à resposta que ocorreu após a primeira exposição. Por isso, dizemos que a imunidade adquirida ela produz uma memória. Essa memória ela também precisa ser estimulada, por isso é muito importante ressaltar que as vacinas precisam de reforço, de forma que se o animal não tomar uma dose subsequente, ele estará protegido.
A imunidade adquirida, ela pode ser denominada imunidade específica, isso porque ela é produzida uma resposta específica para cada antígeno e levando em consideração a transmissão das doenças, elas podem dizer a importância da vacinação. Bom, a importância na medicina veterinária. Na medicina veterinária, a vacinação dos animais tem uma importância muito relevante para a comunidade, por conta das zoonoses, que são doenças que podem ser transmitidas de animais para humanos, e vice-versa. Por exemplo, disso é a vacinação contra a raiva. Portanto, a vacinação de cães e gatos, como é um caso de saúde pública, quanto maior o número de animais vacinados, menor será a chance da doença ter grandes proporções, crescer e aumentar. Obrigada pela atenção.